Professor Weder Souza. Eres tu? Seja bem-vindo. Vamos lá? Muito obrigada, viu, professor? Seja sempre muito bem-vindo. Bom dia a todos. Oi. Essa. Ok, bom dia. Quando eu fui convidado pelo professor Alexandre, e ele perguntou qual tema que a gente poderia estar trazendo e contribuindo, eu pensei no ensino médio por dois motivos. Primeiro, porque eu estou no estado do Mato Grosso desde 2005, vim do Paraná, sou paranaense também, como a maioria dos mato-grossenses. E eu fui morar em Juara e desde então sempre trabalhei com ensino médio, com exceção de 5 anos que eu tive no Cefapros, 3 anos em Juara e 2 anos em Rondonópolis, que aí eu não trabalhei com ensino médio diretamente, mas indiretamente a gente acabava atendendo as escolas do ensino médio. Hoje o Cefapro chama DRE, né? Então, e aí a minha dissertação também foi sobre a implementação do novo ensino médio, como que a educação física pode contribuir no protagonismo juvenil. Então, o ensino médio já está há mais ou menos 17 anos que eu venho trabalhando com o ensino médio aqui no estado do Mato Grosso, e pode mudar? Não, está aqui, deixa eu pegar. Então, quando eu cheguei aqui no Mato Grosso, uma das minhas grandes dificuldades é o que trabalhar, como trabalhar, qual o conteúdo que a gente possa dar, né? E aí a gente acabava reproduzindo o que aprendeu, que é o Quarteto Fantástico, né? Ou muitos a gente vê que às vezes nem o Quarteto Fantástico passava, né? Era só o futebol, futebol, futebol. E aí na época, eu me pegava muito aos PCNs. Então, foi o meu primeiro documento que eu tive a oportunidade, assim, de ler. Então, aqui eu fiz um momento histórico sobre esse novo ensino médio, né? Então, nós tivemos, não está aqui, mas nós tivemos a Constituição Federal, e depois nós tivemos a LDB, e em seguida, em 97, nós tivemos o PCN, e em 99 nós tivemos o PCN do ensino médio. E depois disso, só agora em 2008 que nós temos a BNCC. Para a construção desse novo ensino médio, nós tivemos o Plano Nacional de Educação em 2014. Do Plano de Educação até o ano de 2017, onde que foi aprovada a lei 13.415, nós tivemos 3 versões do novo ensino médio, dessa lei. E uma lei que não tem nada, uma lei não tinha nada a ver com a outra. Não foi assim uma construção. Até mesmo que nós tivemos uma mudança de governo nesse período aqui. Então ela saiu totalmente diferente do que foi pensado. Mas enfim, a lei está aí. O ensino médio era um gargalo na educação em termos de aprendizado. Vamos dizer assim, era o patinho feio da educação. E aí tinha que ser feito algo. E aí essa lei é aprovada. Em 2018, nós temos a atualização das DCN, né, do ensino médio,
e as diretrizes curriculares nacional, e em 2018 são estabelecidos referenciais curriculares para a elaboração dos itinerários, que já eu vou apresentar para vocês. Em 2018 também nós tivemos a BNCC do ensino médio, que é e teria que ser implantado em 2022, em 2024, todos os anos, primeiro, segundo e terceiro. Então, está sendo implantado gradativamente. Então, o que mudou do novo ensino médio, acho que é tudo do ensino médio que a gente estudou, ou até mesmo do que a gente aprendeu na faculdade e o de agora? Então, mudou, que agora ele foi dividido em dois pilares. O pilar da formação geral básica, que é a BNCC, e nós temos os itinerários formativos. O que é um itinerário? Para mim sair de Rondonópolis, que é a cidade que eu moro hoje, eu programei um itinerário. Para chegar aqui, a hora que eu cheguei aqui na cidade, o GPS me deu 2 caminhos. Eu poderia ter feito um caminho que às vezes dá até tempo similar, né? Às vezes um é mais demorado, outro não. E o aluno, então, agora ele tem oportunidade que em determinado momento do estudo, ele pode escolher que caminho que ele pode fazer. Na verdade, ele tem, no Mato Grosso, nós temos 5 caminhos. Tem o caminho do técnico e depois tem mais 4, linguagem, matemática, ciências urbanas, ciências da natureza. E eles são interligados entre eles. Então, nós temos o aprofundamento da área do conhecimento ou na formação técnica do profissional, que agora nós temos o técnico no ensino médio. Temos as eletivas e o projeto de vida. Para quem era das escolas plenas, né, isso não é um termo tão distante, né, já trabalhavam com isso. Então, uma ideia... Eu agora estou estudando sobre a escola plena, né? Então, para mim, está me familiarizando mais. Mas para nós do ensino médio, isso tudo é novo para a gente. Até a matriz curricular, tem hora que a gente não entende ainda como é que funciona, como vai ficar a educação física. E aí está a lei, né? No artigo 306, que o currículo do ensino médio será composto pela BNCC, né? Que é a base curricular comum, e pelos itinerários formativos. E aí nós temos essas 5 áreas: linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e a formação técnica ao profissional. A lei dá abrangência para a gente abrir para outras áreas. Mas o que eu estou vendo, que eu estou estudando muito no Rio Grande do Sul, e aqui meio que ficou nessas 5 áreas. Aqui é o ponto-chave da minha fala de hoje, e que eu vou mostrar para vocês como é na minha escola. Eu fiz esse gráfico aqui em cima da matriz curricular que nós tínhamos do ano de 2000. Então, isso daqui nós tínhamos 2 aulas no primeiro ano, 2 aulas no segundo e 2 aulas no terceiro. E eu conheço muitas escolas em Rondonópolis que era uma aula só. Eu não sei como que é a realidade de vocês. E com essa progressão, em 2021, nós diminuímos de 6 aulas para 3.2. Por que 3.2? 3.02? Porque em uma área são 3 aulas no currículo comum e 20%, esse 20% pode subir um pouquinho ou pode diminuir, dependendo de como esse aluno irá escolher, qual itinerário ele vai tomar. Então, dependendo a trilha do conhecimento que ele for seguir, pode subir ou diminuir. E aí, em 2022, aliás, esse ano foi assim, em 2022, na prática, diminuiu uma aula do primeiro, nós não temos nenhuma aula no segundo, mas nós temos um pouquinho no itinerário, e diminuiu uma aula no terceiro. Mas no final, eu vou trazer uma surpresa boa aqui, que acho que todos já sabem, que o CREF teve grande participação
nisso e que mudou. Inclusive, a minha dissertação, de certa forma, eu fiz o estudo e, devido ao que aconteceu, meio que eu tive que repensar sobre tudo que eu fiz. Mas, enfim, vamos continuar. Então, o que é a BNCC, né? Que é a Base Curricular Comum? É um documento que vai nortear todo o país. Porque, como eu disse para vocês lá no início, lá no Nordeste passava-se um conteúdo, no Rio Grande do Sul passava outro, aqui no Mato Grosso era outro. Então, essa base veio para ser única para todos. E aí trazer a característica de cada estado, implementar. Então, na verdade, ela é um norteador. E o que ela tem diferente do PCN, que era o nosso parâmetro curricular? Primeiro que aqui tem poder de lei. Lá não tinha poder de lei. Aqui cumpra-se. Esse documento, ele até dá um norte para poder cada estado ou cada município se embasar nele e fazer sua DRE, né, seu documento de cada estado, de cada município. Então, a educação física, onde que ela está na BNCC? Ela está dentro da linguagem. Por que linguagem? A gente percebe que a nossa escrita é o movimento. É através do movimento que a gente vai se comunicar com com as demais áreas. Tá? Ela pode também permear na área da saúde, nas áreas biológicas, pode. Mas até uma vez eu vi uma discussão, lá dentro do MEC ficou definido que a educação física ela tem mais a ver com a linguagem por essa questão de comunicar. E agora na BNCC isso é mais evidenciado. Então, nesse sentido, ela vai o quê? Ela vai estimular as práticas corporais de diferentes grupos culturais e analisar o quê? Os discursos e valores associados a elas. E nesse sentido, ela estimula o desenvolvimento da curiosidade intelectual, da pesquisa e da capacidade de argumentação. Eu estou trazendo aqui para vocês alguns pontos, na verdade, não é o que eu penso, mas é o que a BNCC fala. Então, eu estou apresentando a BNCC. E nessa área da linguagem, suas tecnologias, a corporeidade e a motricidade são também compreendidos como atos de linguagem. Como eu disse para vocês, é a nossa escrita, né? E a experimentação, né, das práticas de educação física, ela faz com que o jovem se movimente como diferente intencionalidade, construindo as suas experiências pessoais e sociais com a cultura corporal. Essas práticas, essas atividades físicas, nós somos a única disciplina que faz com que o aluno experimente, vivencie. Agora mesmo nós tivemos a fala do professor, nós podemos oportunizar a prática e a vivência que nenhuma outra disciplina vai fazer isso. Então, a BNCC, a todo momento ela vai falar em prática, prática, prática. E a teoria? Será que a teoria tem que ficar só lá na sala de aula? Não tem teoria na quadra, não tem teoria no pátio, não tem teoria. Então, ela resgata a prática de atividade. E a BNCC no ensino médio tem uma abordagem integrada e cultural, corporal, do movimento na área de linguagem, e aprofunda e amplia no trabalho realizado no ensino fundamental. Então, ela dá uma continuidade. Se a gente ler a BNCC do ensino fundamental, vai ver que o que a gente vai fazer no ensino médio, a gente vai ser mais intenso, vai dar continuidade ao que ela prega, que são as temáticas, e agora ela vem com uma nova ideia, e não como conteúdos, como bloco de conteúdos, que era lá no PCN, e a gente vai dar continuidade a isso no ensino médio. Então, às vezes, a gente lê a BNCC do ensino fundamental e do ensino médio, a gente tem a ideia de ser
praticamente a mesma, mas não é a mesma. Ela dá um tom de continuidade. E aí vai aparecer outras características que é de origem da adolescência, que nós não temos lá quando a criança e passa a perceber. Um exemplo, por exemplo, no ensino fundamental, todo mundo pratica. No ensino médio, não, professor, não vou fazer essa aula não. É a roupa, é o calçado, né? Ou se não a vergonha, autoconfiança. Eu vou pagar mico, professor? Então, essas características vão se evidenciar muito no ensino médio. E nós, professores de educação física, podemos usar essas práticas para desenvolver e trabalhar essas, vamos dizer assim, esses limitadores. E, assim, de repente, até fazer uma analogia com uma entrevista de emprego. Se você tem vergonha de fazer essa atividade, você vai ter vergonha, em certo momento, vocês vão ter que se apresentar. Então, essa é a diferença da BNCC no ensino fundamental e da BNCC no ensino médio. Então, cada prática corporal, ela propicia que o sujeito, o acesso a uma dimensão de conhecimento e experiência a quais elas não teriam em outro modo. Então, a educação física é uma disciplina prática. E está bem evidenciado isso na BNCC. Temos que trabalhar a teoria? Sim, como qualquer outro conteúdo. Mas ela é prática. E a vivência da prática é uma forma de gerar um tipo de conhecimento muito particular e insubstituível. Quer dizer, a educação física é uma experiência que o aluno vai ter e não vai esquecer jamais. E para ela que seja significativa, é preciso problematizar, desnaturalizar e evidenciar. Então, no novo ensino médio, em todo momento, em qualquer tema que a gente for trabalhar, nós temos que problematizar. Por exemplo, nós podemos trabalhar os esportes paralímpicos. Aliás, devemos, está aqui. Devemos trabalhar. E todo momento, qualquer tema, vamos trabalhar o voleibol sentado lá. Qual é a diferença de trabalhar o voleibol sentado ou voleibol? Então, todo momento a gente vai colocar, fazer com que esse aluno faça uma reflexão sobre essas atividades. Essas 3 palavrinhas aqui que está a chave das nossas aulas. E logo essas práticas corporais são textos culturais passivos de leitura e produção. E desse momento, nós vamos fazer o nosso aluno refletir. Vou usar o exemplo da palestra anterior, mas até então, as pessoas eram excluídas do esporte. E hoje, há uma inclusão até de captação. Já estavam pensando em escolinhas. Eu estava ali atrás pensando, será que tem no setor privado? Será que já tem escolinha voltada? Olha só como que muda. Sem falar que a educação física, ela está em mutação constantemente. O que era bom ontem, será que é bom hoje? Então, nós temos, dentro da BNCC, as unidades temáticas, as competências gerais, competência específica e as habilidades. Minha ideia hoje é só dar uma pequena prévia das unidades temáticas. Não dá tempo para mim destrinchar os demais, mas é mais para a gente ver, mudou? Em parte sim, mas em partes nós estamos resgatando como trabalhava. Principalmente do esporte, né, Alexandre? Eu gosto muito do Alexandre, porque o Alexandre tem um termo que eu me apropriei dele, que ele fala a demonização do esporte. Como se o esporte fosse o problema da educação física. Né? Mas já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, mas depende muito do momento político que a gente vivencia, e que é associado.
Mas, então, esse universo da educação física, ela compreende saberes corporais e experiências estéticas, emotivas, lúdicas, agonistas, que escrevem e não restringe a racionalidade típica do saber científico, que comumente orienta as práticas pedagógicas na escola. O que a BNCC quer dizer aqui? Quer dizer que a educação física ela tem sua importância também, porque até então, quais são as disciplinas que têm o seu valor? Matemática, português e educação física. Como é que nós podemos fazer com que ela tenha o seu significado? Porque a educação física ela não é colocada aqui como científico, devido porque ela não é mensurável. Não dá para medir a quantidade, é tão o currículo oculto que aparece no aprendizado de um aluno de educação física, não tem como medir, não tem como avaliar. Então, de certa forma, aliás, até tem, mas já é mais complexo fazer essa. Então, ela não é mensurável. Por isso que nós temos a dificuldade na comunidade escolar, a importância da educação física, e principalmente no ensino médio. Aí, não, vai lá, solta a bola, dá aula livre, acha que todo professor chega lá e solta e trabalha a bola. Ou leva para o parquinho. Então, no ensino médio, muitos não querem participar, aí só faz quem quer, só é para poder, porque é obrigatório. É só porque está no... E agora, será que ela é obrigatória? Não é? Teve até uma discussão. Então, esses são as 6 unidades temáticas, né? Deixa eu passar para cá, a gente fala de cada um, que é a imagem. Então, a primeira unidade temática são as brincadeiras e jogos, que vai explorar os limites de tempo e espaço. E regras definidas de obediência de cada participante, que foi combinado coletivamente. Então, é o ato da gente brincar. Eu percebo, eu trabalhei muito no ensino médio com jogos de mímica, com jogos de expressão corporal, e no primeiro momento, eles não querem participar, eles não querem se expor. Mas quando começa a brincar, nossa, aí não quer parar mais. A hora que vira o lazer, que está associado com essa temática de brincadeiras e jogos, eles gostam. E principalmente se tiver um significado. Eu já tive vezes de fazer com que os alunos se apresentem, façam uma venda de si mesmo. Eu estava analisando expressão corporal, mas eles estavam aqui na frente, enfrentando uma entrevista de emprego. E aí o público decidia quem que ia ser o candidato que ia ser aprovado para aquela empresa X. Então nós podemos fazer com que a nossa disciplina tenha importância através de jogos e brincadeiras. E aí nós podemos mostrar os valores que interferem quando a gente está brincando, quando a gente está jogando, quando a gente está socializando. A unidade 2, a mais pesada, né? Que é os esportes. Por muito a gente veja que o esporte, não se trabalha. Aí tem aquela discussão de esporte na escola, esporte da escola. Hoje já parece que não tem mais essa distinção. Mas e aí? Como nós devemos? O esporte ele é classificado pelos de marca, que é alcançar determinadas marcas, né? A natação, o atletismo, o ciclismo, sem contato. Então eu separei aqui em 2 blocos, o de contato e o sem contato. O de precisão, atingir um alvo definido, tiro esportivo, tiro de arco, boliche. Professor, como que a gente trabalha isso na escola? Nós vamos ter que explorar o espaço. Até mesmo, podemos também, a BNCC fala lá, e a gente trabalhar com a comunidade. Então, como que a gente faria isso? Parceria. Lá na nossa escola, lá, todo ano a gente levava na academia, para conhecer como que funciona uma academia. E alguns esportes que tem, algumas atividades, algumas práticas que tem dentro da academia. Ou se não, em clube. É possível fazer isso? Hoje está um pouquinho mais difícil, devido ao que aconteceu um tempo atrás. Para você tirar um aluno hoje de sala da escola, é mais complicado. Então, eu estou partindo mais do princípio de tentar fazer na escola.
E os técnicos combinatórios, né, que é o skate, ginástica artística, nado sincronizado. O skate, acho tão legal trabalhar skate. O ano passado eu tive a oportunidade de entrar na sala de aula, né? Porque a gente, o skate até então, ele era... Quem que é que praticava skate? Então, olha como você já pode problematizar desde o início da aula. Ai, hoje posso trabalhar... A primeira pergunta que eu faço para os alunos, eu posso trabalhar skate na aula? Eles ficam em dúvida. Não sabe se pode ou não pode. E a BNCC aqui traz que a gente deve trabalhar esporte olímpico. Deve. Então, quer dizer, a gente saiu do quarteto fantástico pela quantidade. Os esportes de invasão, né? Futebol, quarteto fantástico aí, e outros. Os de rede divisória de parede, né? Vôlei de praia, tênis. Eu vejo que hoje em Campo Verde o badminton é muito praticado hoje lá. Então, é referência a nível Brasil. Então, é um esporte. Os de campo e taco, né? O softball, o beisebol, o cricket. E os de combate, que seria o boxe, karatê, esgrima. Eu acredito, professor, que o senhor deve ter trabalhado os esportes de lutas quando o senhor dá aula lá na faculdade. E aí tem várias atividades, uma que eles lutam, passam um óleo, e aí eles têm que lutar entre eles, e parece uma mistura de futebol. Quantos jogos dá para se trabalhar nessa área de combate? É um pouquinho difícil para nós, professores, que não tivemos isso enquanto aluno. Por exemplo, para mim, trabalhar dança é algo bem complicado, porque sai da minha... Mas eu, enquanto educador, não posso deixar de trabalhar esse conteúdo, porque eu não gosto. Capoeira mesmo, sempre quando a gente vai trabalhar lá na escola, a gente convida um ex-aluno que hoje ele vem, faz um dia, faz uma roda, a gente faz os movimentos. Então, abre-se um leque muito grande. Pessoal, eu estou falando dessas temáticas, vão pensando que a gente agora só tem 2 aulas em todo o ensino médio para trabalhar isso. Uma aula no primeiro e uma aula no terceiro. E 20%, que daí também já foge um pouco, porque a gente tem que trabalhar em função dos itinerários formativos. A unidade temática 3 são as ginásticas. Ginástica geral, que conhecemos mais comumente como acrobacia, por exemplo. A ginástica de condicionamento físico, que visa melhorar a condição física laboral. E a ginástica de conscientização de corporal, movimentos para suaves de percepção do corpo. Então, estou dando um exemplo aqui. E a gente começou a perceber que, nesse momento, entra o circo. Então, é citado aqui os trapezistas, e tem outro movimento. Então, a BNCC não fala do circo, mas ela traz 2 momentos que são atividades relacionadas ao circo. Isso. A dança, incluindo suas formas individuais, né, em dupla ou em grupo. Além das lutas conhecidas, podem ser contempladas as tradicionais brasileiras, né? Então, aí nós temos os boxe, judô, aikido, muay thai. Aí eu fico pensando, como a gente trabalhar isso? Mas tem vários jogos, várias aulas de demonstração, quando você trabalha movimentos de força, e que dá para... que seria o início das lutas. Então, a gente tem que buscar atrás, ou se a gente não sabe, trazer alguém que conhece, mas nós não podemos deixar que o aluno vivencie essas práticas. Teve um momento que eu trabalhava numa escola de periferia de ensino fundamental, e do lado tem um projeto em Rondonópolis de jiu-jitsu. E aí, conversando com a diretora, era 200 metros da escola, tive a oportunidade de levar esses alunos para vivenciar lá. E aí o monitor lá fez uma interação bem bacana e já fez uma apresentação lá. Daquela minha turma ficou 6 alunos que se tornaram alunos deles. Então a gente tem que oportunizar eles vivenciar. Eu não manjo nada de luta, nunca lutei, nunca fiz nenhuma dessas modalidades. Mas se a gente não oportuniza, não faz com que esses adolescentes vivenciem,
daqui a pouco a gente vai falar em sedentarismo, eles são futuros sedentários. Então, é aqui que eles têm oportunidade, e aí que entra a teoria, que a gente pode trabalhar vários assuntos da área da saúde e relacionar com as futuras atividades que eles vão fazer. Eu acho legal do esporte, que eu estou trabalhando numa escolinha, eu tive a oportunidade de ter 2 alunos que eu sei que eles nunca iam jogar futebol. Aí, por um acaso, eu estou ajudando lá no condomínio e eles começaram a praticar futebol. Eles não vão virar atletas, mas eles pegaram prazer em jogar futsal, futebol. Na educação física, agora eles não vão passar mais vergonha. Eles mal sabiam andar. Andavam todos. A partir que agora eles aprenderam a gostar do futebol, como eu disse, analisando, que uma paixão minha é o futsal, a gente percebe que os dois dificilmente vai ser atletas. A gente não pode falar que nunca, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas que eles vão ser praticantes de futebol, isso vão ser. Então, a unidade 6, a última, as práticas corporais de aventura. São atividades que o participante supera um ambiente desafiador. Essa é a temática mais difícil de trazer para dentro da escola, mas é possível. Fazer um rapel, dependendo de determinado muro da escola, a gente dá para trazer. Em Jaciara nós temos o Rafael, que ele é referência a nível nacional. Inclusive, ele criou leis para a confederação dele, de canoagem, de balonismo. Eu tive a oportunidade de levar ele na faculdade, lá na Unic, lá para trabalhar com os alunos, que nós temos essa disciplina lá também, lá na Unic, lá. E isso, esporte da natureza. E aí, abre-se um leque. Na verdade, ele acabou criando um monte de cliente, né? Porque todo mundo ficou curioso para ir participar. Eu já fiz algumas atividades com ele. Mas, assim, é muito bacana quando você consegue proporcionar essas atividades. De maneira direta ou indireta. Eu falo indireto porque, às vezes, a gente não consegue trabalhar. Apesar que não é isso que a BNCC prega. A BNCC quer que você vivencie essas atividades. Quer que você pratique, toda hora fala em prática corporal. Prática, prática. A ideia, inclusive nós vamos falar um pouquinho agora da natação, foi questionado até alguns municípios se embasaram na BNCC, e como que eu vou trabalhar natação se a escola não tem piscina? Então foge um pouquinho do que a BNCC prega, porque a BNCC quer que você faça e vivencia e experiencia a atividade corporal. Então, a gente fala da importância aí do meio aquático. A gente sabe que aqui no Mato Grosso tem algumas escolas, a escola da Arena tem, né? Tem oportunidade, inclusive tem a natação. Tem algumas escolas no Mato Grosso que tem. Mas as escolas que não tem, daí já fica mais difícil de trabalhar. Mas, como vocês puderam perceber, tem várias atividades que não foi citado aqui, que a gente pode trabalhar. Então, na verdade, a BNCC abriu um leque gigante no esporte, na ginástica e vários outros setores. Então, o ensino médio e a BNCC orienta que os alunos experimentem novas brincadeiras, esporte, dança, luta, ginástica e práticas corporais de aventura. Mas nessa etapa do ensino, eles precisam ser desafiados, refletir sobre essas práticas de modo social. Então, não é só executar, mas a gente tem que parar e desafiar, e questionar, e fazer com que eles reinventar os jogos, de que maneira que a gente pode fazer diferente esse jogo. Então, na verdade, a gente tem que mudar as regras, a gente tem que sair daquele modo certinho e criar novas possibilidades. E essas possibilidades não tem nem como medir, não tem nem como falar, porque de cada aula, de cada escola, vai sair vivências maravilhosas. Os professores devem colaborar com a conscientização sobre as potencialidades e os limites do corpo e a importância da vida ativa e a manutenção da saúde. É importante discutir a utilização dos espaços públicos e privados para o desenvolvimento dessas práticas corporais,
em prol da cidadania e do seu protagonismo comunitário. Então, o entorno da escola, se der a possibilidade, quando eu trabalhei em Juara, eu tinha uma academia, para quem conhece Juara, tem a praça principal, e aí no ensino médio, nós tínhamos a escola e do lado era a minha academia, que eu era proprietário. E aí o que eu fazia? Na verdade, primeiro momento eu estava pensando nos alunos. Levar, oportunizar eles de vivenciar atividades que eles nunca tinham praticado. Muitos desses se tornavam meus alunos na academia. Porque era a primeira vez que estavam lá. Quem já fez academia, sabe que o primeiro dia que você vai na academia é desafiador. Se você não for com alguém, você acaba ficando meio com medo, assustado. Então, esses alunos que iam lá e experimentavam, depois eu via isso na prática. Se tornavam lá 30%, pelo menos, se tornavam meus alunos. Então, esse conjunto de experiência poderá desenvolver o quê? O autoconhecimento, o autocuidado com o corpo e a saúde, a socialização e treinamento. A educação física no ensino médio, segundo a BNCC, também deve favorecer o diálogo com as demais áreas do conhecimento. Por exemplo, nós podemos falar de anabolizante, podemos conversar com o professor de biologia, o que isso interfere, Eu peguei um professor de química uma vez lá no ensino médio, e a gente fez várias aulas junto, falando sobre anabolizante. E os alunos amam eles estão querendo falar ouvir sobre isso. Eles estão querendo saber como que funciona. Tem um intérprete lá na nossa escola que, além de ser professor de educação física, ele é nutricionista. As minhas aulas com ele eram maravilhosas, porque daí ele conseguia proporcionar bastante conhecimento, bastante saberes. Então, a aceitação corporal, né, é um momento que ele está ali passando da transição de adolescência para adulto. Então, muitos momentos ele tem vergonha do próprio corpo, daí acaba não querendo fazer essa prática. E de que maneira que nós vamos fazer que eles participem das aulas? Se nem das outras eles participam. Eu acho que o principal de tudo é o prazer, né? Quando alguém gosta do que faz, eu vi o outro profissional que estava dando aqui, o professor que estava dando aula aqui, ele não queria ir embora não. Se ele deixasse aqui, ele ficava a tarde toda aqui, porque ele ama o que ele faz. Então, se a gente conseguir fazer com que essa aula seja prazerosa, e não simplesmente chegar lá e cumprir essa aula, ela de certa forma, a gente tem uma vantagem muito grande, os demais professores, né? O pessoal fica chateado com a gente, porque os nossos alunos, a maioria gosta das nossas aulas, gosta e acabam, consequentemente, gostando da gente. Combate ao sedentarismo, né? Uma juventude sem práticas corporais muitas vezes leva a fase adulta a sedentária, eu já falei sobre isso. E aí eu vou chegando aqui com 36 minutos, eu gostaria de falar aquela parte que eu falei que o CREF, juntamente com a lei do deputado professor Allan Kardec, né? Ele acabou trazendo para nós que são a obrigatoriedade de 2 aulas em toda séries da educação física, inclusive noturno. Eu olhei a grade, só que eu falei assim, vai ficar muito extenso aqui, mas no noturno que nós tínhamos uma aula só, é 2 aulas. Para quem já olhou a grade, então para nós agora, nós não podemos, nós chegamos num patamar agora, os professores e da disciplina de português e matemática. Tirando essas 2 disciplinas, mais a nossa, todas as outras disciplinas perdeu mais de 50% das aulas. Então, olha como ficou. E o CREF teve um papel muito significativo nessa luta. Eu posso falar porque eu tive a oportunidade com o professor Carlinhos, em 2015, nós tivemos saiu uma portaria onde que excluía as aulas de educação física no contraturno. E nós viemos discutir com o secretário de Educação, na época o Permínio, para que intervisse nessa situação. E aí o Carlinhos aproveitou e foi levar um projeto de lei que na época era 3 aulas de educação física. Esse projeto acabou não sendo sancionado, ela foi aprovada pela legislação, mas não foi sancionado. E aí o Allan, após ser deputado, acabou conseguindo fazer com que esse projeto, mediante a ajuda do CREF, inclusive teve uma briga esse ano se iam colocar
no ano de 2023 se já ia, e o CREF, juntamente com a organização, conseguiu aí, mais a Secretaria do Estado já está na grade essas aulas de educação física. Olha para vocês verem como que ficou depois da lei. De 6 aulas que nós tínhamos, ou a maioria das escolas só tinham 3, a nossa escola lá, a Escola Major Otávio Pitaluga em Rondonópolis, ela era privilegiada. Ela é privilegiada. Nós aumentamos ainda 20% ali. Por que aumentamos 20%? Mais ou menos, tudo vai depender da escolha dos alunos nos itinerários. Qual trilha do conhecimento ele vai escolher no segundo ano? Isso. Mas as escolas particulares também têm que implantar. É lei. E aí, de repente, até o CREF pode nos ajudar a observar, porque essa lei, pessoal, fiscalizar, ó, essa lei, ela está bem ali, ó. Ela é para as escolas públicas e privadas, como vocês podem analisar ali. Tá? Então, e além dessa lei, nós temos também o plano estadual, que também vem com 3 aulas de educação física. Se a gente lê sobre o plano estadual de esporte, 2 coisas muito bacanas que eu vi no plano, que, além disso, aumentarem as escolas vocacionais do esporte, que eram foi para quanto nós tivemos esse ano? 3, e o ano que vem vai... E o ano que vem, 16, que também para a educação física. Quantos professores de educação física tem na sua escola? Ó? Quantas escolas? Quantos professores de educação física tem? 18 professores de educação física numa escola. Enquanto na minha escola nós temos 4, né? 600 alunos. É uma escola plena, vocacional, numa escola integral, com ensino integral de tempo integral. Então, só vou falar aqui para o pessoal, que a Escola Vocacional do Esporte, ela tem a prática dos esportes, e além disso, ela tem aula de educação física, só para deixar claro. E aí, então, a Escola Vocacional, quantos professores de educação física? A Escola Arena, 18 professores de educação física. Então, todas essas leis, pessoal, hoje, a gente está bem. Como eu falei para vocês, hoje, ó, estufar o peito, que nós estamos no patamar de língua portuguesa e matemática. Matemática ou língua portuguesa é 3 e 2 e 2. Então, assim, a gente está bem próximo. Só que a minha preocupação, e aí inclusive o Ministério Público já entrou questionando essa lei, mas o pessoal já está se defendendo aí, não adianta ter a lei, não adianta ter as aulas, se a gente não pensar em qualidade. Se a gente não pensar em seguir essa BNCC e melhorar a qualidade nas nossas aulas. E aqui eu gostaria de deixar nesse momento uma sugestão para o CREF, que a gente possa promover temas ligados à educação física escolar. Que a gente venha debater, venha oportunizar vários professores mostrarem o trabalho que está sendo desenvolvido, porque existem excelentes trabalhos, excelentes professores, como existem maus profissionais também, como qualquer outro segmento. Mas nós temos que valorizar o que está dando certo. Porque o jogar bola, o quarteto fantástico só, a demonização do esporte, nós não podemos fazer com que, por causa de um trabalho, e assim, eu percebo que a comunidade escolar não se atentou ainda a isso. O pessoal nem sabe que nós temos 6 aulas. Nós temos 2 aulas em cada segmento. Não vou nem citar os lugares que eu tenho que falar, não, mas é 2. Não, não tem. Então, ainda tudo é novo, vai ser implementado agora em 2022 isso,
Mas nós temos que se preocupar para não perder isso. Acho que agora a maior briga vai ser em manter essa lei. E manter na prática, não, porque leis podem ser revogadas. Se não estiver funcionando, isso vai acabar. Então, assim, gostaria muito de agradecer ao CREF, de oportunizar, levantar esse tema, e é só um pedacinho da discussão que a gente pode e deve trazer outros profissionais que vêm falar sobre esse tema. E oportunizar também os excelentes professores que tem aqui no Mato Grosso e apresentar. Tá? Podemos debater a questão do esporte. O esporte hoje nós não temos, eu penso que a gente tem que ter o motivo. Nós não temos uns jogos para o ensino médio hoje. Nós temos uns jogos de seleção. De repente, a CECEL pode provocar um esporte, porque para o ensino fundamental nós temos o escolar. Mas o escolar do ensino médio acabou. É só o de seleção. E quando a gente não oportuniza esse aluno que tem dom de praticar, a gente também está excluindo dentro da escola. Então, não que eu defenda só trabalhar esporte na escola, mas o que não pode é fazer com que o esporte seja o vilão disso tudo e não trabalhar mais esporte, esquecer. Eu fui lá na minha escola para pegar a matriz, até para discutir com vocês, para ter certeza. Chego lá, está tendo um interclasse lá. E eu lembro do professor Serginho. Na hora me lembrei do professor Serginho. Serginho estava lá em Juína, em 2007. Cheguei lá, daí estava chateado que meu time não ia chegar. Falei, Serginho, pô, não vou vir mais para jogos, não. Eu começando a minha carreira de profissional. Você vem aqui, só um ganha, só um é valorizado. Falou, senta aqui, professor. Ele, com toda aquela experiência dele, falou, senta aqui, professor. Os jogos, ele não começa, não é aqui que ele começa. Ele começa lá com interclasse na sua escola. Ele tem que dar oportunidade para que todos os alunos vivenciem isso. Quanto aprendizado não tem numa competição? E aí, eu tive a oportunidade de presenciar isso. 90% da escola ou estava jogando, ou estava torcendo. Todo mundo teve a oportunidade de participar do interclasse lá, que o professor estava promovendo lá na escola, no EMOP lá. Quer falar? É por causa do pessoal que tá. Na fase regional dos Jogos Escolares agora, Rondonópolis levou a equipe feminina do Colégio Militar, a Escola Militar, né? E a gente sabe a atual situação do esporte em Rondonópolis, está bem devasada, né? E essas meninas perderam todos os jogos, estavam bem inexperientes e o professor, muito pedagógico, estava orientando de uma forma bem interessante o trabalho delas, né? Fizemos um intercâmbio Primavera, Jaciara, Rondonópolis novamente, elas foram e perderam, mas melhoraram bastante. E elas participaram dos Jogos Militares, e elas venceram os Jogos Militares. Então o semblante delas já mudou completamente. Os pais já estavam participando mais, as meninas já tinham mais vontade, algumas que queriam parar já voltaram, já tinham mais meninas praticando, então tudo influencia para o lado positivo. Não tem o porquê distinguir ou separar, né? A experiência foi muito valorizada. Tiveram 2 derrotas assim até chatas, mas depois conseguiram ganhar. Então é muita coragem do profissional de educação física em levar um time tão inexperiente e em um curto espaço de tempo ter um crescimento valorizado. Foi muito legal. Rondonópolis. Em Rondonópolis. Em Rondonópolis está acontecendo o inverso, né? O esporte tá. O professor estava dizendo, e aí eu posso até falar porque eu sou da cidade, que a escola vocacional do esporte, Escola Dom Pedro, que era a antiga Escola André Maggi, pelo primeiro ano, levou os alunos a participarem dos jogos escolares. Eu vou na verdade, eu vou na fase regional, e aí foi para a fase estadual, se eu não me engano, ficou em 6º lugar, né? E aí teve os jogos na escola militares, agora eles tiveram a participação. E o professor estava falando como que mudou em pouco tempo a reação, o comportamento, a vivência desses alunos. Então nós temos, conforme a BNC falou, nós temos que proporcionar essas vivências em todos os sentidos. Em Rondonópolis eu posso falar que está acontecendo, o esporte só tem
porque tem esporte na escola. Porque nós não temos terminado, não é política pública hoje, o lazer é muito forte em Rondonópolis, mas não é política pública o esporte de base, de iniciação. Nós tivemos esse ano que ou a cidade promovia esses jogos ou nós íamos nos organizar. As próprias escolas, os próprios professores iam organizar. E as escolas é que representou o município nos jogos de seleção. Então, olha a importância do esporte na escola. Só que aí aqui eu faço um adentro aqui. Nós temos que pensar que não é só esporte. Que esse esporte ele é só um gatilho para fazer as práticas de outra. E nós temos que ter essa discussão, nós temos que debater. É só assim que nós vamos evoluir. Não pode realmente ser como era na década de 70, 80, onde que teve várias críticas. Mas também não pode abandonar, não pode ter a demonização do esporte. Todos nós aqui, como era gostoso jogar lá na escola, como era gostoso participar do interclasse, como é gostoso vivenciar. A gente sabe que nos Estados Unidos, além das aulas de educação física, ainda tem os programas esportivos. Então vamos debater, vamos criar os programas no nosso estado. A gente sabe que a Secretaria de Estado está bem atuante no esporte de uns anos para cá. Então vamos debater com eles, vamos questionar se não pode melhorar, se não pode fazer de uma forma diferente. E também debater junto com o CREF. Bom, era essa mensagem que eu queria deixar. Acho que eu estou dando o tempo ali. Se alguém tiver um questionamento. Mas de anos para cá, nós que vivenciamos a realidade, nós tínhamos os jogos daqui, Joréis, né? Não só no arbitragem, no técnico, nós tínhamos, eu acho que o comodismo profissional de educação física, também. Esse é um problema seríssimo. Então um colega, às vezes, numa escola particular, mas você tem uma... A desculpa é essa. Então, você falou, vamos lá na sua cidade, né? Vocês estão trabalhando mal. E eu estou vivenciando isso, olha, sinceramente, é importante você ver. Como que é o nome do professor? João Bala. João Bala. O professor João Bala está questionando aqui que também tem que partir do profissional de educação física, tá atuando e, de repente, essa falta dessa prática de esportivas, que é lá da minha cidade, da escola. Então, mas nós precisamos, professor João Bala, provocar esses debates. Quanta gente não vinha aqui, não discutir aqui, esse ambiente que o CREF está proporcionando é maravilhoso. Sim. Então, eu acredito que um dos caminhos é provar essa discussão. Porque eu estou aqui no Mato Grosso desde 2005 e eu presenciei a decadência do esporte. E estou presenciando, de uns anos para cá, melhorou bastante. Então, nós temos que debater, nós temos que discutir, nós temos que gritar. Me recordo que teve um ano que a gente brigou para poder ter o estadual, porque não tem fase municipal, mas se nós não tivéssemos dado o grito, e o professor Cláudio estava nessa briga, o professor Éder estava nessa briga lá, junto com a gente, se nós não tivéssemos levantado o braço, não teria nem o estadual, não teria... Então, assim, nós agora temos que levantar o braço e brigar, levantar para manter essa lei, mas não só em manter, em ter aula de qualidade. Nós temos que evoluir. E aí, dessa evolução, dá para sair um monte de coisa. Então, assim, agradeço as colocações. Eu acredito que é um tema, às vezes, um pouquinho chato, porque é teórico, mas nós temos que trazer essa teoria para nossas práticas.
E aí, debater, conversar, questionar, e aí executar algo. Nós temos que melhorar. E eu vejo que o Mato Grosso melhorou bastante nos últimos anos, e eu acredito que vai melhorar muito mais. Bom, agradeço aqui. Se alguém quiser fazer mais uma colocação. Falar. Com essa ampliação do número de escolas vocacionadas ao esporte no estado, que o ano que vem passaremos para 16 escolas, e aí nós temos uma realidade onde só na Escola da Arena existem 18 profissionais que trabalham exclusivamente com esporte, né, nós já temos uma problemática que está por vir, né? Inclusive, nós já conversamos muito com o nosso presidente Manfrim, conversamos na SEDUC, conversamos com o pessoal da CECEL, né, que é na questão da formação. Hoje, nós estamos com muita dificuldade nos processos seletivos para encontrar profissionais habilitados a trabalhar com esporte na escola. Nós tivemos a modalidade de judô na nossa escola, por exemplo, que funcionou durante 4 anos, a professora mudou para uma cidade do interior e nós tivemos que fechar a modalidade, porque ficamos 4 meses buscando um profissional com licenciatura plena e com a habilitação em judô na capital e não encontramos. Agora, como será ampliando para 16 escolas no interior? Será que em cada uma dessas cidades vai ter profissional suficiente para atender todas as modalidades? Eu creio que não. E com essa situação que nós passamos por muito, mas muito tempo, com algumas pessoas batendo no esporte da escola, que a escola não é um local do esporte, a própria demonização do esporte dentro da escola, acabou se criando uma cultura, né, da não formação de profissionais para atuarem com o esporte na escola. E hoje nós passamos por isso. Tem modalidades na escola que a gente abre o seletivo e todo ano só aparece um profissional candidato. Um profissional candidato. E quando esse um profissional candidato não estiver mais trabalhando, nós não teremos outros. Então, se não partirmos para essa luta também na formação dos nossos profissionais para atuarem com o esporte na escola, nós teremos aí uma grande dificuldade para o mercado de trabalho que está se abrindo. E por falta de profissionais pode se fechar. Alexandre, eu queria... Alô? Antes de passar a palavra para o nosso colega, eu só queria... Viu que o tema é importante. Eu acho que dá um tema só sobre isso do CREF, hein? Eu acho que o CREF já pode levantar a bandeira aí sobre a educação física escolar e a Escola Vocacional do Esporte, mas eu só queria... Eu não vou citar a cidade, mas recentemente... Alô? Eu tive numa cidade onde que eu conversei com o prefeito, eu falei com o secretário de esporte, eu falei com os professores do que é a Escola Vocacional do Esporte. Porque é o meu estudo, a minha tese vai ser um estudo de caso sobre a Escola Arena. E aí, o pessoal não tem noção, uma cidade, de repente, de médio porte, ou uma cidade pequena, vocacional do esporte, vai trazer 18 profissionais para a cidade, onde isso vai ser custeado pelo Estado. E para onde é que vão esses atletas? Qual município esses atletas vão representar? E o pessoal ainda fica relutando em trazer. Então, a gente já está vendo o resultado da Escola Arena. Hoje, em menos de um ano de existência, a Escola Dom Pedro em Rondonópolis, a gente já começa a ver os resultados. Então, que é um outro tema também que a gente deve abordar
a importância, e o Alexandre aqui trouxe a falta de profissional devido ao que aconteceu nos últimos anos da educação física escolar. Isso é reflexo. A falta de competição, a falta... uma vez eu tive a oportunidade de conhecer um professor do atletismo, não sei se ele era presidente do atletismo aqui de Cuiabá, e ele fez uma fala muito interessante. Cidades grandes, igual Rondonópolis, Cuiabá e outras cidades, hoje Primavera já é uma cidade polo, tem que proporcionar eventos com campeonatos. Por si só, a sociedade se organiza. Mesmo tendo profissional que não quer mais ir no sábado, não quer participar, a gente tem esse gargalo, mas nós temos que dar esse motivo. Agora, se para de ter esses motivos, aí vai acontecer isso. Vai virando uma normalidade não ter eventos. Vai virando, nós vamos caindo, que isso é normal. A gente, todos aqui, alguns aqui, vejo as dificuldades que é fazer esporte, principalmente no estado continental, que nós temos aqui o Mato Grosso, né? Mas, o professor queria falar? Assim, o que eu queria colocar é o seguinte, inclusive agora, né, está sendo realizado os jogos escolares. Eventos como esses, para a gente poder discutir vários assuntos em relação a isso mesmo, até nessa questão da grade do ano que vem, e em relação também ao nosso credenciamento, às nossas cédulas, questão de valores, e muitos profissionais hoje, eu creio que pela quantidade hoje do evento que está acontecendo, e pela quantidade de profissionais que nós somos, estão assistindo, estão participando hoje do evento. Mas por quê? Às vezes eles questionam esse aqui do nosso famoso CREF. Às vezes eu pago isso e o CREF não oferece nada para a gente. Então, acho que o CREF também tem que olhar por outro lado também. Hoje, não sei qual que é o valor. Até estava conversando com ela ali sobre essa questão de documentação para se credenciar. Então, para mim, eu creio que seja no futuro, não só para mim, mas com os outros colegas, o pessoal online assistindo. Obrigado. Professor, eu sou filiado ao CREF como o senhor, e aí agora eu vou deixar a minha fala aqui, que eu fiz engenharia civil, e aí eu fui me filiar ao CREA também. Eu acho assim muito importante, e vou pagar sempre, depende do que custar o CREF, porque se a gente não tiver essa organização, nós não vamos ter esse espaço aqui. Mas eu entendi a sua argumentação, por isso que eu cobrei aqui mais eventos como esse. E eu acho que o CREF vai oportunizar, depois dessa experiência, eu acho que o princípio de tudo já foi dado, que o primeiro pontapé inicial, isso aqui é só o começo do que vai vir, do que eles têm programado. Mas eu me recordo quando a sede aqui era numa casinha, não sei se era por aqui, era pequenininho, era em outro lugar, assim, eu vim de ônibus, a primeira vez que eu vim pegar minha primeira cédula. Então tem toda uma construção, quando a gente trabalha uma criança, tem toda uma construção. Eu acredito muito que está em boas mãos. Conheço o Manfrim de quadra, do futsal. Inclusive é um exemplo, eu sempre falo para ele que eu me esperei muito naquela equipe dele de 2012, lá em Campo Verde, que eles foram campeão. Então está em boas mãos. O professor Carlinho fez o legado dele, mas é muito bacana que isso realmente, que o nosso dinheiro seja valorizado
através de algum retorno, apesar que a principal função do CREF é fiscalizar e não deixar que o negócio fique solto, né? Como era e às vezes como está e que o CREF vem cobrando, tá bom? Bom, é só a minha opinião pessoal e muito bacana aí o seu apontamento. Podemos encerrar então? Mais alguém?